Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuando com o professor Sebastião. Professor, por que a luz é tão importante para a nossa vida? Então, Viviane, como eu estava dizendo no bloco anterior, a luz ela está presente no nosso dia a dia em várias coisas, né? Aqui no nosso grupo, o meu trabalho em específico, a gente estuda essa luz como ferramenta de diagnóstico, como ferramenta de tratamento de algumas doenças, mas a luz ela está presente em muitas outras coisas, né? Hoje a gente, por exemplo, está gravando esse programa, o pessoal está assistindo, seja pela internet, seja pela TV a cabo, tudo isso é devido a desenvolvimentos tecnológicos da luz. Então, a gente começa desde fontes de luz mais eficientes. Quem lembra, por exemplo, antigamente, quando se ia fazer uma gravação, tinha uma lâmpada que se utilizava nas câmeras e tal, e aquela lâmpada esquentava muito, às vezes pegava até fogo, né? Hoje em dia se substituiu isso, então a gente tem fontes de luz mais eficientes que a gente chama de LEDs, então consegue ter uma boa emissão de luz, mas sem produzir tanto calor, que é o que a gente utiliza hoje em dia. Todo esse desenvolvimento de, por exemplo, de sensores para se captar a luz, hoje em dia todo mundo tem um celular com uma câmera super potente, e tudo isso é a luz no nosso dia a dia. Depois, como essa informação chega até a nossa casa, seja pela internet ou pela televisão, tudo isso tem lá uma fibra ótica, tem lasers envolvidos, tem LED. Depois a nossa televisão, a nossa tela do computador tem todo um desenvolvimento de ótica, de luz para mostrar as cores, para mostrar a imagem que a gente está vendo. Todo mundo quer uma televisão com super resolução, 4K, Full HD, mas tudo isso vem de desenvolvimentos de ótica, de se desenvolver primeiro sensores bem eficientes para, por exemplo, captar a imagem no escuro. Depois a gente tem o desenvolvimento de displays, né, de emissores de luz para se fazer produzir essa imagem. Então, esse é um exemplo da importância da luz no nosso dia a dia, né? Então, aqui em especial a gente, como eu já disse, utiliza a luz em algumas coisas da saúde, mas ela está presente em muitas outras coisas, né, no nosso cotidiano. Professor, por que 2015 ficou conhecido como o Ano Internacional da Luz? Então, em 2015, a gente, na verdade, comemorou alguns aniversários importantes, algumas datas aí redondas, né, de alguns acontecimentos passados importantes relacionados à ótica. Então, a gente celebrou em 2015 1000 anos do primeiro livro de um pesquisador árabe, do pesquisador Al-Hazen, que entendeu pela primeira vez o que era a luz, que na verdade a gente precisa ter uma fonte de luz, que a luz nesse nosso dia a dia que a gente está acostumado se propaga em linha reta, e é por isso que a gente tem, por exemplo, um fenômeno que a gente chama de câmara escura, que é o funcionamento do nosso olho, de outras câmeras. Tudo isso ele já lá 1000 anos atrás, aproximadamente, teve esse entendimento. E depois também, em 2015, a gente celebrou coisas importantes, como, por exemplo, o desenvolvimento da fibra ótica, também foi um aniversário importante. Então, em 2015, a gente teve alguns eventos importantes que a gente celebrou. E aí, por iniciativa de alguns cientistas no mundo, e fazendo uma requisição à ONU, principalmente à Unesco, foi decidido que 2015 seria o ano onde a gente mostraria para a população, para o grande público, a importância da luz. Então, mostrar tudo isso que a gente está falando, dela no nosso dia a dia, da importância da luz na medicina, no diagnóstico e tratamento de doenças. Então, foi escolhido aquele ano de 2015 para a gente mostrar a importância da luz no nosso dia a dia, e aí foi escolhido esse ano porque tinha
alguns aniversários aí importantes acontecendo naquele ano. E agora o dia 16 de maio é considerado o Dia Internacional da Luz. Qual o motivo? Então, aí esse Dia Internacional da Luz surgiu da comemoração desse Ano Internacional da Luz, né? Então, lá em 2015, a gente passou um ano todo fazendo atividades. Aqui em São Carlos a gente fez algumas atividades. Tiveram, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos organizou um importante evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Então, a gente teve diversos eventos mostrando essa importância da luz no nosso dia a dia. Mas aí, a partir disso, a gente chegou à conclusão: olha, ter um ano é legal, mas a gente precisa estar reforçando e mostrando essa importância da luz para a população constantemente. E aí se decidiu criar um dia, então todo ano a gente vai celebrar um dia que a gente definiu aí como Dia Internacional da Luz, para ter algumas atividades, para mostrar para o público essa importância da luz. Então não ficar só restrito ali a mostrar num ano. Então aí, de novo, um grupo de cientistas no mundo fez uma solicitação novamente para a ONU, para a Unesco, e aí eles decidiram para o dia 16 de maio ser celebrado o Dia Internacional da Luz. E o porquê, então, que escolheram essa data, né? Na verdade, essa data mostra ou relembra o dia em que o primeiro laser funcionou. A gente falou ali um pouco de fontes de luz anteriormente. A gente está acostumado, né? O grande público, a luz de uma lâmpada, a luz de um LED, a luz solar, mas existe um tipo especial de luz, que é o que a gente chama de luz laser, ou a luz de um laser, que, na verdade, o desenvolvimento teórico começou lá com Einstein, no começo do século passado, em torno de 1900 e alguma coisa. E aí depois outros pesquisadores importantes foram desenvolvendo essa teoria, mas somente em 1960, no dia 16 de maio, é que funcionou o primeiro laser. Um pesquisador nos Estados Unidos chamado Theodore Maiman, que operou, que fez funcionar o primeiro laser. Então, o dia 16 de maio a gente escolheu para celebrar e mostrar para o mundo a importância da luz, devido ao fato de que nesse dia, em 1960, funcionou o primeiro laser. E aí o laser, ele é uma fonte de luz bem importante, porque ela é uma fonte de luz que tem algumas características importantes. Então essa fonte de luz ela pode ser utilizada desde na medicina, em telecomunicações, em diversas áreas. Então a gente escolheu para celebrar devido ao funcionamento desse laser, mas só para reforçar que o Dia Internacional da Luz não se resume só ao laser, resume a todas as fontes de luz, a tudo o que a gente tem da luz no nosso dia a dia. Aí apenas escolheu esse 16 de maio, e aí por coincidência também, agora no mês de maio, a gente também tem um dia do físico, que é o dia 19 de maio, 19/5. E aí ele foi escolhido por isso, porque lembra também um ano importante na física. O 19/5, se a gente juntar ali, dá 1905. E aí em 1905, o Einstein publicou diversos trabalhos, alguns deles aí que depois ajudaram no desenvolvimento do laser. Então, 19/5 também é conhecido como o Dia do Físico. Então, são datas importantes que a gente tem no mês de maio que relembram algumas coisas históricas que aconteceram, e a gente usa isso para divulgar essa importância da luz no nosso dia a dia. Essas datas comemorativas serão comemoradas aqui no IFSC? Sim, a gente teve alguns eventos. Então a gente tem palestras, alguns cursos, por exemplo, de fotografia. Tem um grupo de estudantes que organizou uma participação. A gente teve o Domingo Solar aqui no Observatório da USP de São Carlos, mas a gente tem uma série de eventos também ao redor do mundo. Teve a inauguração desse primeiro, né, porque no ano de 2018 está sendo o primeiro ano que a gente celebra o Dia Internacional da Luz. A gente teve lá em 2015
o ano, e aí depois teve todo esse desenvolvimento para a gente agora, em 2018, celebrar o primeiro Dia Internacional da Luz. E aí agora, a partir disso, todo dia 16 de maio vai ser celebrado isso. Então, agora a gente sempre vai estar organizando atividades ao redor desse dia para mostrar a importância da luz para as pessoas, né? Professor, agora nos conte um pouco da sua atual pesquisa. Então, mais especificamente, eu trabalho dentro de biofotônica. O que eu desenvolvo principalmente são técnicas para a gente fazer um diagnóstico o mais rápido e preciso possível de uma doença. Então, se a gente, por exemplo, comparar hoje no nosso dia a dia um processo para a gente fazer o diagnóstico de alguma doença. Todo mundo, talvez infelizmente já tenha passado por isso, que você vai no médico, seja num dermatologista ou num qualquer médico, se você tem uma lesão suspeita, o procedimento que ele faz é realizar uma biópsia, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguma lesão suspeita na minha pele, o que o dermatologista vai fazer é retirar um pedaço da minha pele e levar para um laboratório para se fazer uma análise. Esse é o que a gente chama de padrão ouro, é o diagnóstico mais preciso que a gente tem para se fazer de uma doença. Existem outros métodos auxiliares, mas esse ainda é o que todo mundo tem que fazer para dar o diagnóstico de uma doença. E aí, como todo mundo já deve perceber, esse é um procedimento ruim, né? Porque ele é invasivo. O médico ele precisa retirar um pedaço do nosso tecido para se fazer essa análise. E a hora que eu retiro isso, eu estou ali fazendo já um certo dano, apesar de ser uma amostra pequena, eu estou fazendo um dano na minha lesão. Então, fazer biópsia ela é invasiva, e aí eu tenho que escolher muito bem o ponto onde eu vou fazer essa biópsia, porque se eu escolho um ponto que não é representativo daquela região, eu posso dar um diagnóstico errado. Então, a escolha dessa biópsia é importante. E aí depois, para se pegar esse pedaço de tecido e chegar num veredito, olha, as suas células aqui, felizmente não tem nada, é apenas uma inflamação, ou infelizmente dá um diagnóstico não tão bom, isso demora, não é tão instantâneo. Nos melhores lugares do mundo e do Brasil, isso pode até ser feito de uma forma rápida em algumas horas. Mas na maioria dos lugares do mundo isso ainda leva algumas horas, dias, chega até a demorar semanas para ter esse diagnóstico. Então, o que a gente desenvolve aqui, utilizando os nossos conhecimentos da luz, do que é a luz do ponto de vista físico, de como ela interage com as coisas, o que a gente busca desenvolver são técnicas para se fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, de uma forma mais precisa e sem ser invasivo. Então, o que a gente quer no futuro é, por exemplo, encostar algum laser, alguma luz no nosso tecido e já saber, olha, a condição das suas células é assim e você felizmente não tem nada, é apenas uma inflamação, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente está desenvolvendo são técnicas de diagnóstico. E aí a gente faz desde um diagnóstico que a gente chama por imagem de campo amplo. Então, esse diagnóstico, na verdade, a gente até auxilia na escolha da biópsia, na escolha do médico fazer depois o diagnóstico tradicional, mas a gente está desenvolvendo diversas técnicas, né? Aqui a gente tem diversos alunos, diferentes trabalhos, sempre com esse objetivo, então, de um dia a gente conseguir dar ou dizer com muita certeza, e também a outra coisa que a gente busca é no estágio mais inicial possível dizer a condição daquele tecido, né? Porque com esse diagnóstico o mais rápido possível, uma coisa importante é que a gente aumenta as chances de sucesso do tratamento, né? Isso acho que todo mundo, a população já tem um pouco dessa noção, que quanto antes a gente faz o diagnóstico de uma doença, mais efetivo é o tratamento. Então é o que a gente busca, desenvolver técnicas de diagnóstico, a gente fazer ele o mais preciso possível e no estágio mais inicial também. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.